Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que é o pouco que tu sabes pode ser muito para alguém. Vamos começar este vídeo. Nós temos sempre a tendência de achar que aquilo que nós sabemos não é assim tão útil para outras pessoas porque nós achamos que aquilo que nós sabemos é pouco ou que é muito básico. Sendo que às vezes não, quase sempre não é assim. Porque imagina, tu podes saber muito sobre um assunto e a outra pessoa pode não perceber nada, da mesma forma que a outra pessoa pode saber muito sobre um assunto e tu podes não perceber nada. E o pouco que ela souber sobre esse assunto, para ti vai ser muito, porque tu não percebes nada daquele assunto. Então, mesmo que ela só saiba, por exemplo, 10% do assunto, para ti é como se tu sabes zero. E a pessoa sabe 10%. Então, ela vai-te passar esses 10%, mas esses 10% vão parecer mais, porque tu não tens conhecimento nenhum desse assunto. Quando eu comecei a gravar vídeos para o canal, aliás, uma das coisas que fez com que eu adiasse se calhar um pouco, não só o criar conteúdo para o YouTube e etc, foi porque eu sempre achei que eu nunca sabia o suficiente para compartilhar. E qual é que sempre foi a minha ideia desde o início? Era eu partilhar o máximo de informação possível. Na altura eu não acreditava que eu tinha tanto conhecimento para o fazer. Porquê? Porque eu achava que eu tinha que ser mestre em algo, em algum tema, para compartilhar com as pessoas, sendo que eu não preciso de ser um mestre. Eu posso agora estar a compartilhar este conteúdo contigo e a seguir vou estudar sobre este conteúdo para eu ter mais bagagem, e para eu desenvolver mais deste tema e depois continuar a trazer vídeos relacionados a este tema. Porquê? Porque eu fui estudar e eu aprendi. Exatamente, foi o que eu fiz antes de vir para aqui. Antes de vir para aqui eu estava a ler um livro sobre um outro tema que eu não tenho conhecimento, ou que eu não tenho muito conhecimento. E é verdade, e não tenho. E eu não ter, não quer dizer que eu não possa aprender. E eu posso. E foi o que eu fiz antes de estar a gravar este vídeo e o outro vídeo que eu gravei. Eu fui ler sobre esse tema que eu não sei muito, mas que eu quero aprender. Tu não tens que ser um mestre para tu partilhares conteúdo, ou para tu partilhares aquilo que tu queres partilhar com os teus amigos ou na internet ou o que quer que seja. Eu não sei sim tanto conhecimento, ok? Eu sei sim porque eu já li bastante, mas eu não sei 100% ou eu não sou mestre naquilo que eu falo ou o que quer que seja. Muitas coisas são experiências que eu tive, muitas coisas eu li, depois com o raciocínio que eu fiz eu percebi isto faz sentido ou isto não faz sentido. Aliás, muita pessoa que eu sou hoje foi por coisas que eu vivi e foi por muitas coisas que eu li, que eu estudei, o que quer que seja. Portanto, é uma coisa que pode ser aprendida. E há um ano atrás, quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, eu não tinha metade do conhecimento que eu tenho hoje. Mas uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi estudar. Eu estudei sempre. O ponto é, eu quando comecei o canal, eu não comecei a saber o que é que eu queria falar. Eu não comecei com um tema específico, eu só liguei o telemóvel e comecei a falar. Eu achava que eu precisava de saber muito para gravar vídeos, sendo que tu não precisas. Mas se tu compartilhares algo que possa ajudar a pessoa de alguma forma, isso já é suficiente. Há pessoas que mandam mensagens a agradecerem por aquilo que eu disse. E eu se calhar não disse nada de especial, se calhar um amigo delas pediu-lhes ter dito exatamente a mesma coisa. Mas claro, eu disse de uma forma diferente que se calhar o amigo delas disse. E se calhar a forma que eu disse fez mais sentido para elas do que se calhar a forma que o amigo disse. Este é um bocado o ponto aqui do raciocínio deste vídeo. Às vezes é só o teu ponto de vista que é preciso. Às vezes tu se calhar se tens um ponto de vista diferente é o suficiente. Imagina que toda a gente vai pela esquerda. Eu dou sempre este exemplo porque é o melhor exemplo que me funciona e é sempre o exemplo que me vai à cabeça, ok? Imagina que vai toda a gente pela esquerda e tu decides ir pela direita e alguém que te pergunta, ok, mas se toda a gente vai pela esquerda, porquê é que tu vais pela direita? E tu explicas o porquê que tu ires pela direita e tu dizes, certo que vai toda a gente pela esquerda, mas ir pela direita também é um caminho, então porquê que eu também não lhe posso dar uso? Se calhar tu só teres dito isto vai fazer com que a pessoa pense, ok, se calhar ir pela direita também pode ser um caminho. E logo aí se calhar a pessoa já vai ficar, ok, isto já está a fazer diferença na minha vida. E tu não precisas de vir para aqui ou de falar o que é que seja, mas às vezes é muito mais sobre a maneira como tu falas e não tanto sobre o conhecimento que tu tens. Os dois andam juntos, atenção, os dois andam juntos, mas às vezes eu posso dizer uma coisa e outra pessoa que também grava vídeos para o YouTube, outra youtuber, pode dizer de outra forma e se calhar tu vais te identificar mais comigo ou mais com ela. Nós podemos até ter mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, mas é a maneira como nós falamos. Às vezes é a mesma maneira como nós falamos que ajuda as pessoas. E isto entra aqui porquê? Porque eu não sei assim tanto conhecimento. Eu sei
eu tenho conhecimento, certo, mas se calhar não tenho tanto conhecimento assim, e é uma coisa que eu também estou sempre a trabalhar, e é uma coisa que me fez também começar a gravar vídeos para o YouTube, que era, eu nunca vou saber 100% para começar a gravar se eu não decidir gravar. Portanto, o facto de eu gravar vídeos faz com que eu queira ter mais conhecimento, porque eu sei que isto chega às pessoas e se eu posso melhorar para ter mais conhecimento para te entregar, porque é que eu não irei fazer isso? E é muito mais sobre a forma como nós falamos e a mensagem que nós transmitimos às vezes do que o conhecimento que nós temos. O pouco que tu sabes pode ser muito para alguém, porque alguém que não saiba rigorosamente nada, mesmo que tu saibas pouco, tu já estás a agregar na vida daquela pessoa, da mesma forma que também agregam na minha vida muito. Mas pronto, este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, comentares e dares like para eu saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver ou que tu não queres ver por aqui e apoiares o meu trabalho e o canal. Eu vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto acompanha mais de perto por lá, e vou deixar na descrição o link do meu podcast Conversas com Matilde, portanto ouve-me em todo o lado. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.